Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Você que está aí na sua casa, para quem não sabe, esse culto está sendo gravado. Nós estamos aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Aqui no corredor de 70, até o caranguejo anda para frente. Pode ter certeza que aonde você estiver, sua vida também desenvolverá através do que você vai entender aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Gênesis capítulo 26, verso de número 1. No versículo 1 a Bíblia diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, leia junto comigo: Não desças, habita na terra que eu... Olhe para o pastor. Nós vivemos atualmente em meio a situações semelhantes ao que os nossos irmãos viveram. Períodos de largueza financeira, de profundidade financeira, de abundância, onde sobra o pão, sobra o leite, aonde sobra um dinheirinho no final do mês. E em contrapartida existem os outros períodos também, que são os períodos que nós conhecemos como o período das vacas magras, aonde falta recursos, falta pão, falta leite, falta oportunidade de mercado, falta muitas vezes vontade de correr atrás, e nós sabemos que o que suga as forças de uma pessoa para que ela não tenha vontade de lutar por uma vida melhor, não é aquele que traz vida e vida com abundância, e sim o inimigo de nossas almas. Só que Deus, Ele mostrou algo importante para Isaque, e que nós temos que entender isso. Deus mostrou para Isaque, quando ele disse, não vá, fique, que não é o ambiente que faz o ser humano, mas sim o ser humano que faz o ambiente. Talvez você tenha vivido um período na sua vida, aonde você tem pensado em fugir, se esconder, ficar atrás de uma situação que você sabe que não é correta, e tem tentado escapar. Essa é a realidade. E Deus, conhecendo o coração do ser humano, como conhecia o coração de Isaque, mesmo ele sendo descendência de Abraão, disse, Isaque, o que você está fazendo? Por que você está fugindo? Simplesmente porque você está passando por um período difícil? Simplesmente porque você está enfrentando um período de fome? Você quer ir embora? Quer voltar para a terra da escravidão, no Egito? Deus, Ele conhece exatamente cada situação que você está vivendo. Ele sabe cada problema que você tem enfrentado ou está enfrentando. Agora, o que Ele não entende é essa sua vontade de querer fugir se Ele está com você. Não há o porquê de você abandonar o barco. Não há o porquê de você querer ir embora, fugir, simplesmente porque você tem enfrentado um problema. Será que o nosso Deus, Ele realmente não é poderoso para te ajudar nessa batalha? Para ser com você no período de escassez? Para ser com você no período onde de repente alguém lhe deu um calote? Alguém disse que ia pagar e não pagou? Não abandone a presença de Deus simplesmente porque o período de seca está passando diante da sua casa, da sua cidade ou da sua empresa. Aprenda a lutar, aprenda a defender aquilo que Deus colocou em suas mãos. Observe que Paulo, ele é bem claro quando ele orienta os habitantes de Roma a seguirem os conselhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, por favor, no capítulo 12, no versículo de número 1. Nós vamos voltar em Gênesis já já. Romanos 12, 1.
A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Que é o vosso culto racional, ou seja, com inteligência. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Deus está dizendo assim: fuja. Deus está dizendo: não se conforme. Deus não criou você à imagem e semelhança dele para você viver fugindo das suas responsabilidades. Observe o testemunho do irmão Lucas. Quando ele entendeu que o que ele estava fazendo não era lícito, ele não quis discutir com Deus. Ele não quis orar a Deus para que Deus de repente abrisse uma brecha para que ele realmente fosse bem sucedido. Ele se revoltou e disse: chega. Se não é lícito, se não é certo, eu não quero. Quando Deus diz que sim, é sim. Agora, quando ele diz que não, é não. E isso tem que gerar em você um desejo de obedecer aquilo que ele fala à risca e ao pé da letra. Deus diz para Isaac: Isaac, não desças ao Egito. Habita na terra que eu estou declarando, que eu estou te dizendo. Isaac disse: eis-me aqui. Isaac sabia que Deus estava querendo trabalhar nele para que o ambiente aonde ele estava fosse mudado. Para que aquela situação que ele estava vivendo fosse transformada. O que Deus iria fazer, ele não sabia, mas a certeza ele tinha de que Deus falou com ele e que a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. Essas convicções têm que existir dentro do seu coração, pois senão você será uma pessoa fugitiva. Toda e qualquer situação de temor, de tremor, ou uma situação onde você vê facilidade, você vai querer entrar por ali. E nós que dependemos de Deus, nós não buscamos facilidade, nós buscamos o cumprimento da promessa dele através da nossa vida. Existirão situações aonde você realmente terá de ficar, lutar com todas as suas forças para defender aquilo que realmente você almeja. E em outras situações, Deus falará com você: agora passe para outra margem, agora haja de uma outra forma. Mas para isso você precisa realmente ouvir a voz de Deus. Portanto, vale a pena hoje você tomar uma decisão e entender o seguinte: Senhor, se eu estou em uma situação, eu não vou arredar o pé. Não é porque alguém no meu trabalho tem me perseguido que eu vou embora. Não é porque esse mês eu não vendi o quanto eu gostaria de vender que eu sou um mau vendedor. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é o melhor de Deus. Não é porque esse mês as contas não bateram que você é um péssimo administrador. Veja como o diabo é sujo. Tem gente que colocou na cabeça desde criança que não sabe fazer conta. Desde criança. Tem gente que colocou na cabeça desde pequeno que não sabe lidar com dinheiro. E nunca saberá. E por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que você deve não se conformar. E você já se conformou. Tem gente que já se conformou com um salário pequeno. Para ela está muito bem. Agora tem gente que não se conforma com um salário pequeno e está almejando algo maior. Tem gente que não se conforma com uma empresa pequena e pensa em um plano de expansão para o ano vindouro. E por quê? Porque Deus já colocou no coração dela que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Em contrapartida, tem gente que diz: quer saber, se der, deu, se não der, também não deu. Deus estava transformando em Isaac num termo que eu uso, que é simples: fator
alternador de ambiente. Repita comigo, fator alternador de ambiente. O que é isso, pastor? Vou lhe dar um exemplo claro de um fator alternador de ambiente. Se você chega num local e tem um grupo de pessoas falando mal de alguém, e quando você chega, o ambiente muda, ele diz, ei, fica aqui, fulano chegou, opa, tudo bem, como é que tá? Você vê que o ambiente muda, você é um fator alternador de ambiente. Porque as pessoas lhe respeitam e sabem que você não vai compactuar com aquela mentira, ou com aquela fofoca, ou com aquele ambiente. Aonde você chega, o ambiente muda. Jesus era um fator alternador de ambiente. Se ele chegasse num local onde havia leprosos, os leprosos eram o quê? Onde haviam cegos, os cegos eram o quê? Enxergavam. Onde haviam doentes, os doentes? Onde haviam paralíticos, os paralíticos? É assim que Deus quer fazer de você. Você assume uma empresa quebrada, uma loja onde o caixa não bate, uma empresa onde todos estão botando na justiça, e você entra nesse meio, onde todos estão acostumados a quando o patrão sai, ninguém trabalhar, mas aí você chega, você é um fator alternador de ambiente. E quando você é um fator alternador de ambiente, se prepare, porque muita gente não vai gostar de você. José, quando os irmãos não trabalhavam e ele jogava duro, lutava e vencia, os irmãos dele diziam, aí, tá vendo? É o querido do papai, mas não era. Era aquele que levantava cedo, dormia tarde, estava disposto a pagar o preço. E aonde José chegou, ele foi um fator alternador de ambiente. Aonde ele pisava, as coisas mudavam. As coisas eram transformadas. As coisas aconteciam. Sabe o que falta hoje em muitas pessoas? Esse espírito. Se Deus me mandou para algum lugar, esse lugar vai ter que mudar. Se Deus me colocou numa rua, essa rua vai ter que mudar. Eu já falei com vocês aqui na segunda-feira sobre uma teoria chamada teoria da janela quebrada. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, no Brooklyn, era um bairro muito pesado, foi realizado um estudo, uma pesquisa, que se você tem uma casa, e de repente a janela dessa casa é quebrada, alguém joga uma pedra e ela se quebra, e você não conserta essa janela, é bem provável que a mesma pessoa que quebrou a sua janela quebre outra janela. E o vizinho não conserte. E assim a rua vai se tornando um mausoléu. E aí o que o governo dos Estados Unidos começou a fazer? Os governantes municipais começaram a fazer. Se quebrou alguma janela do patrimônio público, no mesmo dia vai lá e troca. Se alguma peça alguma lâmpada está faltando, vamos trocar. Aconteceu isso também na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A violência, a criminalidade era muito grande. Eles começaram a pensar, o que podemos fazer para mudar isso? Veja, quem tem cabeça de líder não pensa em fugir, pensa em ficar e lutar. Agora, quem não tem espírito de liderança, quem não é fator moderador de ambiente, a primeira coisa que pensa é ir embora, é abandonar tudo. Em todas as áreas. Deu problema no casamento, vou embora, para casa da minha mãe. Ah, não deu certo, vou para casa do meu pai. Ah, não fluiu, vou embora dessa empresa. Tanto que a carteira de trabalho de 3 em 3 meses está lá, experiência em vários lugares. Veja, eles disseram o seguinte, vamos mudar, vamos fazer um novo planejamento, vamos colocar ruas mais largas, mais iluminadas, vamos pensar em praças, em locais onde as pessoas vão poder sair dos cantos escuros e começar realmente a pensar grande, porque é assim que quem muda ambiente pensa.
E a partir do momento que eles começaram a agir assim, uma simples mudança de estrutura, as pessoas começaram a sair dos ambientes escuros, começaram a se enxergar com dignidade, começaram a mudar o seu comportamento e começaram a viver uma vida plena. O que eu quero que você entenda é que não é o ambiente que tem que fazer você. Você tem que fazer o ambiente. Começando pela sua casa. Queimou uma lâmpada, troca no mesmo dia. No mesmo dia. Vai lá e troque. O assento do sanitário no banheiro da sua casa está quebrado, vai lá e diga, hoje eu vou consertar. Tem um ambiente na sua casa que não está legal, diga, Senhor, ainda essa semana eu vou pintar esse ambiente. Diga glória a Deus. Quem pisar na sua casa e falar, mas o que aconteceu? Você vai falar, eu não me conformo mais em deixar as coisas para amanhã. Eu estou mudando a história da minha vida. Quebrou uma peça no seu carro, não tem que ficar com ele. No mesmo dia vai lá e troca. Porque se você deixar quebrar uma, amanhã vai quebrar, e depois vai quebrar, e depois vai quebrar outra. A culpa é de Deus? A culpa é sua. É sua. A culpa é sua. Aprenda a realmente mudar o ambiente onde você está. Quebrou um copo na sua casa, vai lá amanhã e compra logo 6 e deixa no lugar. E olhe para os outros e diga, quero ver se vocês vão quebrar de novo. Se quebrar, eu vou lá e compro outro. Parece uma coisa simples, mas isso muda a história da tua vida. Se você não aprender, se você não entender que é você quem muda o ambiente, você sempre vai ser mudado por alguém. Observe o que a Bíblia fala em Gênesis. Vá lá, no capítulo 32 agora. 39. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José e foi varão o quê? Próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava onde? José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de quem? E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa, e aonde? No campo. Volta em Gênesis 26 e deixa aberto enquanto eu explico de José. O egípcio, ele era idólatra. José amava a Deus. José chega na casa de um homem idólatra e Deus, por amor a José, prospera a casa daquele homem. Lembra do que eu disse? Fator alternador de ambiente. Tem gente que aonde chega o ambiente muda, a empresa muda, a visão da pessoa é diferente. A visão de quem realmente sabe onde quer chegar, ela é diferenciada. A visão de quem conheceu o que Cristo fez, a visão de quem entende o sacrifício perfeito, a visão de quem entende que Paulo realmente não brincou com os habitantes de Roma, dizendo, não se conformem, transformem, não se conformem, transformem, não se conformem, transformem, como quem diz, existe poder, existe resiliência em você, existe capacidade para que isso seja mudado. Pode ser que todos os seus irmãos hoje, eles vivem em uma vida mediana, Deus pode lhe levar a lugares mais altos. Mas você não pode se conformar. Lembra do exemplo do último corredor? Da águia e da galinha? Lembra ou não? Você nunca vai ver uma águia do lado de uma galinha. Nunca. Nunca. Porque não combina.
São visões distintas. José, quando entra na casa do egípcio, ele não está preocupado com os deuses do Egito. Ele não está preocupado com a idolatria que havia na casa de Potifar. Nem para a esposa de Potifar ele liga. José sabia que Deus enviou ele para lá. E aonde ele pisasse, ele sabia que Deus iria abençoar. Aonde ele chegasse, ele sabia que o ambiente iria mudar. Tem gente, aonde chega, apimenta o ambiente. Quer botar terror. Não, vamos fazer um motim, vamos queimar colchão. Vamos botar terror em tudo, vamos trabalhar. Tem gente, aonde chega, diz, nós vamos prosperar. Aqui vai dar fruto. Não, vamos conseguir. Mas como? A meta que nos passaram é impossível. Não, mas eu tenho a certeza que Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar. Pare de ouvir aqueles que não mudam o ambiente para o bem. Deus quer fazer de você alguém que muda os ambientes para melhor. Por isso que Deus viu em José, e o que ele viu em José, ele quer ver na minha vida e na sua vida. Ele não reclamou em estar na casa de Potifar. Simplesmente ele disse, Deus é aqui, então pode ter certeza que a casa de Potifar vai prosperar. Qual é a empresa que você trabalha? Qual é a loja que você faz parte? Qual é o grupo que você representa? Ah, pastor, meu grupo é um grupo pequeno. Sempre vai ser, a sua visão é pequena. Mude sua visão. Valorize seu grupo. Valorize o ambiente onde você está. Fale bem da empresa que você trabalha. Ah, eu não consigo falar bem, então saia. Se você não consegue falar bem da empresa onde você está, se a empresa onde você está não é uma empresa lícita, então saia. Agora, se está, lute. Se é empregador, não sonegue, não minta, pague em dia. Se não tem como pagar, então, por favor, vou ter que colocar para fora, porque eu não tenho como pagar. Mas não fique enrolando. Porque pessoas que mudam ambientes, realmente são pessoas determinadas no que fazem. Quando Deus falou com Isaac, Isaac permaneceu exatamente onde Deus tinha mandado ele permanecer. Ele começou a lutar, brincar com a esposa. Observe que mesmo em meio a uma luta financeira, no versículo 8 de Gênesis 26, a Bíblia diz assim, olha só o que aconteceu. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com quem? Sua esposa, sua mulher. Você sabe que muitas pessoas, quando enfrentam fome, mudam o seu comportamento. Mudam com a sua esposa, mudam com o marido. Tem marido que no dia que a fatura do cartão de crédito chega, parece que uma carranca toma conta dele. Isaac estava brincando. Do que eles brincavam? Eu não sei. Talvez brincavam. Quem tem medo de lobo? Corria, pique-esconde. Não tinha essas brincadeiras? Aprenda, em meio a situações de lutas, a confiar em Deus. Sabe, tem gente que não sabe viver. Essa é a realidade. Não sorri, não brinca. Brinque com a sua esposa, converse. Leve ela para tomar um sorvete na praça. Não tem R$1, mas compra um sorvete de 50 centavos, não tem? Aquele sorvete, não sei se vende ainda aquele de 50 centavos naquela maquininha que gira. Tem? Que é mais corante do que... Você toma um corante. Tome um suco. Vai lá, hoje não tem muita coisa, prepare. Eu sou da época que, na minha casa, às vezes, você tinha que preparar aquele kisuke. Quem já tomou kisuke na vida? Pensa. Né? Você está dando risada que também você já passou miséria na vida também. Ó, o kisuke não é negócio de frisco, essas coisas, isso é de rico. O kisuke era aquele pequenininho. Ei, ó, com
Com um kisuke, tu fazia 3 litros. Era assim ou não era? Tomava o kisuke barrigão aqui na hora. Invente, faça alguma coisa diferente. Mas não se conforme. Quem me entende, diga glória a Deus. Não se conforme com este mundo. Hoje estamos tomando kisuke, minha esposa. Amanhã nós vamos tomar um suco de laranja, tamarindo, de damasco. Mas não traga o peso de uma dívida para a sua família. É porque eu vou ter que mudar os meninos de escola. Tá lá as crianças, eu vou mudar de escola. Porque, calma. Só porque um mês a conta não fechou, continue sendo homem. O primeiro conselho que Davi deu a Salomão, antes dele assumir o reinado, é ser homem. Você joga toda a responsabilidade por causa de alguns problemas que vocês estão vivendo. Isaac estava fazendo o quê? Brincando com Rebeca. Brincando. Ele mudou o ambiente, mesmo o ambiente estando seco, porque ele sabia que não é o ambiente que faz a pessoa. É você que faz o ambiente. É você que muda o ambiente. Você pode não estar vendendo R$1, mas amanhã você tem que chegar diferente na sua empresa. Pode ser que você está com uma situação difícil, mas você não tem que passar essa carga para os seus funcionários. Você é o cabeça dali. Se você abaixar a cabeça, todos vão abaixar. Se você disser que não dá, todos vão declarar também que não dá. Agora, se você acreditar e confiar que Deus é com você, e que assim como ele foi com José, assim como ele foi com Isaac, que a Bíblia diz no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu, olha o 13, que coisa linda. E engrandeceu o varão que ia engrandecendo até que se tornou o que, pessoal? Muito grande. Ninguém se torna muito grande por um acaso. Está na hora de você começar a mudar o ambiente. O clima está muito pesado na sua vida, mesmo você sendo de Deus. Deus quer que você não se conforme e transforme. Começando por coisas pequenas na sua vida. Uma lâmpada, uma peça no carro, um botão que está faltando na tua camiseta. Pegue no seu armário aquelas calças que estão todas rasgadas e não dê não. Porque o que você não serve para você, não dê para os outros. Se for dado, é coisa boa. E deixe de um lado, faça de pano de chão, alguma coisa. E você vai ver que logo, logo você vai olhar e vai falar, Deus, eu preciso de algo novo. Tem gente que tem um armário cheio de roupa, mas não usa mais nenhuma. Nenhuma. Está na hora de você falar, Senhor, nenhuma dessas roupas já serve em mim, ou algumas estão rasgadas. Eu não aceito mais isso. Você vai olhar no espelho e falar, Senhor, o meu semblante vai mudar. Minha fisionomia vai mudar. Faz 3 meses que você está com um dente doendo e não tem coragem de ir ao dentista. Como é que você quer mudar o mundo se você não tem força de ir num dentista? 3 meses que você não tem coragem de ir ao dentista. Porque eu vou prosperar, eu vou vencer. Deus diz, tu não cuida nem do teu dente? Como é que tu vai cuidar das coisas que eu tenho para você? Comece pelas coisas pequenas. E você vai ver que Deus vai te colocar em coisas grandes. Eu uno a minha fé com a fé desse meu Deus, gente que está endividado, eu te peço, usa agora o pastor Vanderlei. Homem de Deus, dedicado, um dos filhos da fé que eu mais gosto na vida. Eu vou começar e o pastor Vanderlei vai terminar esta oração. Deus vai usá-lo muito aqui.